Olá, então, boa noite, bem-vindos todos ao nosso segundo dia do desafio Sua Transformação Digital. É um imenso prazer estar aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, tanto os que já estão, os que vão chegar, e principalmente aqueles que também vão assistir essa live em outro tempo. Ok? Muito bom estar aqui com vocês e eu espero que vocês aproveitem bastante todo esse evento, né, que foi preparado assim com bastante carinho, com bastante cuidado, né, e eu espero que seja um momento extremamente produtivo e interessante para todo mundo. Tá? Como vocês já sabem, esse é o nosso segundo evento do desafio da sua transformação digital. Né? O nosso propósito aqui é ajudar a que vocês aumentem as suas competências no uso das tecnologias digitais, né, e alcancem maior autonomia, produtividade, confiança e segurança, né, no uso dessas ferramentas que hoje em dia fazem parte integrante da nossa vida. Né? Elas, de certo modo, determinam o nosso modo de ser, de viver, de pensar, né, de nos relacionarmos, de conseguirmos nosso sustento, né, o nosso lazer. Então, vamos a esse evento hoje. Eu espero contar com todos vocês aí que estão assistindo, e mais do que assistindo, que estão participando. Ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente já começar a pensar no tema de hoje. Tá? Hoje o nosso tema é o desafio do home office. Né? Ontem nós discutimos um pouco sobre o desafio das tecnologias digitais na nossa vida, e hoje em dia, né, e no dia de hoje, nós vamos tratar mais aprofundadamente, né, de como essas novas tecnologias estão impactando, facilitando e, às vezes, até dificultando o nosso trabalho, né, no home office, nesse momento de pandemia, em que todos, né, boa parte das pessoas, tiveram que migrar os seus trabalhos para casa, né, e outros até estão conseguindo novas possibilidades de trabalho aí, trabalhando em casa, usando o seu computador, seu celular, as suas ferramentas digitais. Com certeza, você também está vivendo, e aí a gente pode discutir o desafio de trabalhar em casa. Eu conheço algumas pessoas que se adaptaram fácil a essa mudança, né? Já usavam bastante computador e em casa tinham um equipamento, tinham um espaço, passaram a usar o celular e até usufruem de mais tempo nesse uso da tecnologia em casa. Mas isso não é uma realidade para todo mundo. Né? Vamos observar que uma das coisas que a pandemia tornou visível, né, é que o abismo digital era bem mais profundo e bem mais largo do que a gente imaginava. Né? A gente acreditava que todo mundo funcionava bem no âmbito da tecnologia, que todo mundo era usuário, que todo mundo dava conta, e isso fomos ver aos poucos e de uma forma bastante dolorosa, muitas vezes, que não era verdade. E aí, nessa migração, né, do escritório para casa, uma série de dificuldades surgiram. Né? Primeiro, a organização da casa. A gente, uma coisa é a casa, outra coisa é o trabalho. A gente foi educado para isso. Né? Casa é lugar de tranquilidade, de descanso, né? A não ser que você tenha um trabalho em casa, né? O trabalho da rua era o trabalho da rua, do escritório.
e juntar isso tudo no mesmo ambiente foi uma experiência bastante dolorosa para muita gente. Né? Quer dizer, as casas não estavam preparadas para suportar, né, a presença de um escritório ali dentro. Né? Você tinha que conviver com uma esposa, com um esposo, com filhos, com sogra, com o cachorro do vizinho, né? Com o próprio cachorro de casa, com horários. Tá? É muita dificuldade para muita gente. E aí você superou. Vamos lá, você conseguiu arrumar sua casa, organizou os filhos, os horários, essa coisa toda, né? Conseguiu encontrar uma mesinha ali no canto para botar o seu computador, né? Botar o seu laptopzinho lá e resolveu trabalhar de casa. Ufa, sentou lá. E o que aconteceu? Né? O celular que você tem não tinha todos os aplicativos que você precisava e nem sempre você conseguia instalar. A internet de casa não era igual à internet do escritório. Você precisa dividir o computador com as crianças, né, que estão agora no ensino remoto. E aí, que horário você vai trabalhar? Porque as crianças têm que fazer dever de casa. E, na verdade, dever em casa, né? Não é nem dever de casa. E seguimos. Resolvido essas pendências, o que sobrou? Né? Você ainda teve um outro probleminha. Deixa eu achar a tela aqui. Você descobriu que as coisas, como diz aqui no Rio, né, que o buraco era mais embaixo, né, ou mais alto. O computador de casa era mais lento que o do escritório. O escritório lá, você tinha aquele computador que já está te acompanhando aí há um tempão. Não tinha o rapaz da tecnologia para te ajudar, né? Porque geralmente no escritório você né, chama lá o garoto da informática. E aí, nem que fosse só para simplesmente apertar o Enter, mas você contava com aquele cara para te ajudar. Você também não tinha o colega da mesa do lado, né? Porque geralmente, pô, dá uma forcinha aí, quebra o galho, me ajuda aí. Não, então, esse cara também não tinha. E o pior de tudo, né, que eu acho mais depressivo, é quando você... Eu já tive dos dois lados, né, do lado de quem ajuda e do lado de quem pede ajuda. Quando você pede ajuda, as crianças de casa, elas vão lá, fazem, né, e diz, pronto, está pronto, pode usar. E aí você fica olhando com aquela cara de, tá legal, mas o que você fez? Né? Me explica aí. Não dá para te explicar não, você não é capaz de entender. E segue, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o desafio do home office. Né? Meu nome é Mário Serra, né? Eu sou professor e já trabalho há mais de 30 anos com tecnologia, atuando na formação inicial e em serviço de professores para uso da tecnologia digital em educação. E fazia isso de uma forma bastante, né, digamos, light. Só que agora, com a pandemia, o ensino remoto, as coisas ficaram um pouco mais complexas, né, mais difíceis de serem... não difíceis, né, mas ficaram um pouco mais intensas em termos de necessidade. E aí, em função disso, né, dessa demanda, eu resolvi desenvolver esse projeto, Tornar-se Digital, que o objetivo é ajudar as pessoas a alcançar maior autonomia, produtividade, segurança e confiança no uso das tecnologias digitais. Né? E hoje a gente vai conversar sobre trabalhar em casa com tecnologia. E como eu cheguei a esse ponto, né? Eu não sei se todos conhecem essa máquina, né? Mas o meu primeiro computador era assim mesmo. Na verdade,
às vezes até penso que é esse aí, né? Era um PC XT, né? Monitor de fósforo verde, tinha 2 drives de disquete, não tinha HD, não tinha modem, não tinha internet, né? Não tinha Windows, não tinha mouse. Foi assim que nós começamos. E isso, de lá até hoje, muita coisa mudou e muita coisa está mudando. E do que nós vamos falar aqui hoje, né? Quais são as etapas para você melhorar sua produtividade no home office, né? Talvez você até já tenha passado por algumas dessas etapas. O que nós vamos fazer aqui é fazê-la de uma forma mais organizada, de uma forma mais sistemática, de uma forma mais passo a passo, para você conseguir ter uma visão do todo de como esse processo funciona e como é que você pode não se perder, né? O nosso momento hoje é pensar um pouco num mapa do Google em que você começa a ver as ruas. Daqui a pouco a gente consegue fazer uma visão mais precisa. Mas a ideia hoje é você entender que essas coisas têm nome, né? Têm um lugar e elas podem, com certeza, te ajudar a melhorar o seu desempenho no uso das tecnologias. Eu vou mudar. Quais são as etapas de hoje, então? Eu vou falar da criação da sua conta no Google, por que isso é importante, né? Conhecer alguns serviços que o Google nos oferece, né? Nos desafios, pensar na utilização de modelos, né? E experimentar um pouco, né, do que significa colaboração online e pensar um pouco sobre armazenagem e compartilhamento de arquivos e como é que a gente pode instalar esses serviços no seu smartphone, né? E aí você vai ver um pouco da mágica acontecendo. Vamos junto nessa jornada e eu espero que você aproveite, né? Porque eu realmente gosto muito disso e vamos conversando. Eu vou mudar aqui o compartilhamento da minha tela, tá? Eu vou interromper e mudar o compartilhamento. Então, vamos para esta tela aqui. A maioria das pessoas, né, entendem o Google apenas como um mecanismo de busca, né, como uma forma de encontrar coisas na internet. Ele é muito mais do que isso, né? Enquanto empresa, é uma empresa assim, fantástica, mas não é esse o aspecto que a gente quer observar. Mas enquanto uma constelação de produtos e serviços que estão aí construindo a nossa mentalidade hoje em dia, né? Eu digo que o Armagedon, né, a guerra do fim do mundo, vai ter 2 facções. Tá? De um lado, as pessoas de bom senso, e, de outro lado, os usuários do Google. Né? Porque, assim, boa parte dos meus documentos, recursos, tudo estão hospedados nas nuvens do Google. E as pessoas me perguntam, você não tem medo disso? Eu digo assim, não, cara, porque se o dia o Google acabar, né, 3 horas antes o mundo acaba. Né? Porque, assim, no início deste ano, ou no final do ano passado, nós tivemos uma pane aí
no Gmail. Assim, não tinha nem ficar preocupado. Imagine, o planeta inteiro perde a conexão de e-mail. Cara, não precisa você ficar preocupado com isso. Né? Não é a sua vida que vai acabar. É a vida do planeta inteiro. Então, não esquenta a cabeça com o fato de que todos os seus documentos estão no Google. Não é esta a sua preocupação. Então, vamos lá. O que você precisa para entrar no Google? Para usar o mecanismo de busca, é só digitar lá o que você quer. Digamos, eu quero saber sobre drones. Então, você pergunta e está lá. Vem uma série de soluções para o que você quer. Mas tem uma outra coisa que é mais interessante. Antes de falar de outra coisa, é importante que você... Eu não sei se você já deu conta desta barrinha aqui, desta opção aqui. Isso é legal, porque se você pedir um produto, normalmente você já vai direto no assunto. Então, mas ele tem algumas outras opções. Por exemplo, se você quer comprar alguma coisa, ele faz uma pesquisa em sites de venda. Então, isso é legal. Por outro lado, se você quer apenas uma imagem para ilustrar um trabalho, então ele tem celular, desenho, capinha, uma série de imagens sobre um determinado assunto. Se você quiser saber apenas vídeos, também tem uma pesquisa de vídeos. Se você quer livros sobre o assunto, então você vai encontrar separadamente livros sobre o assunto. E ainda tem notícias, voos, finanças. A gente vai ter uma oficina que vai conversar sobre pesquisa e sobre curadoria de conteúdo, que é esse processo de você encontrar um assunto e recuperá-lo. Mas essas são algumas das opções da pesquisa do Google. Mas aqui você tem uma outra coisa, que é a possibilidade de criar uma conta no Google. Eu estou usando um navegador fazendo uma aba anônima, que é uma forma, uma outra aprendizagem legal, que é uma forma de que você, os seus logins, os seus acessos não vão ficar registrados. E aí a gente usa isso como uma aba anônima. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o login. Ele vai pedir o e-mail e vai pedir uma senha. Mas isso você já deve fazer. Mas se você ainda não tem uma conta no Google, você pode criar uma conta. Então, vamos dizer, eu quero uma conta para mim. Existe a possibilidade. O que você vai fazer é colocar o seu nome e o seu sobrenome. Eu vou chamar aqui, vou colocar o nome do projeto, Tornar-se Digital. Vou colocar... E aí eu preciso de um nome de usuário, que vai ser o nome do meu e-mail. Então, vou colocar lá tornar-se digital@gmail.com. E vou criar uma senha. Eu tenho várias aqui, mas vamos colocar uma senha aqui. Se você usar um nome comum aqui, ele vai dizer que esse nome já existe. Vamos ver se... Vamos ver, eu vou usar...
ok? Ele vai dizer aqui que duas coisas importantes: que o nome já existe, que você não pode usá-lo, e a sua senha, letras, números e caracteres de pontuação comum, ok? Use apenas isso. Sinais ele não vai usar. Então, eu vou usar aquele mesmo meu, tornar-se digital, e vou usar uma senha... Tomara que eu me lembre. Importante, né? Lembre-se da sua senha, anote ela em algum lugar, ok? Ele vai pedir, né, uma senha, um número de telefone, um e-mail que você vai usar para recuperar a sua senha. E aí, aqui alguns dados. Você pode escolher masculino, feminino, personalizar, né, como você quiser ser chamado. Né? E vamos ver. Próximo, ele vai dizer que algumas coisas. Você aceita os termos de serviço, porque se não aceitar, não consegue, e pode criar a sua conta. Ok? O que vai acontecer aqui? Tá? Aquela senha anônima, agora eu tenho uma conta no Google. Simples assim. Ok? Então, esse é o nosso primeiro movimento. A partir de agora, você já pode ter a sua conta no Google. E o que é legal disso aí? É que, a partir dessa conta, você passa a ter acesso a uma série de produtos e serviços do Google. E boa parte, né, eu conheço muita gente que não consegue dizer assim, tá legal. Quais são esses serviços? Então, está aqui uma série de serviços, né, nesse ladrilhozinho aqui, nesses 9 pontinhos aqui, você tem uma série de serviços que o Google te oferece. Então, além dos dados da sua conta, você tem a pesquisa, o Google Maps, o YouTube, o Google Play, notícias, né, a tua caixa de correio, o Google Meet para fazer videoconferências como essas que a gente está fazendo, mas que eu não estou usando o Google Meet, né? A possibilidade de chat, contatos, drive. Então, esses são um dos muitos serviços, né, que o Google te oferece. Então, vamos lá. Pesquisa, mapas, um tradutor, o Google Chrome, que é esse navegador, YouTube, né, uma série bem grande de produtos e serviços que você pode utilizar. Então, aqui, todos. Né? Então, vamos lá, olha só a quantidade de produtos que você passa a ter acesso a partir do momento que configura. Por quê, querido? Um instantinho só. Seguindo, a partir do momento em que você passa a ter acesso a essas ferramentas, né, segundo o nosso projeto inicial, né, nós já demos conta de criar a sua conta no Google e conhecer os serviços. Tem um dos serviços mais interessantes do Google, que é o Google Drive. O que é o Google Drive? Né? Geralmente, quando você
cria um documento no seu computador ou no seu celular, você armazena esse documento, esse material no seu computador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que você pode desenvolver usando o seu celular ou o seu computador, um Note, desktop. Você pode criar textos, planilhas, apresentações, formulários, desenhos. Isso você normalmente tem lá, tanto no aplicativo, no Microsoft Office, que é um pacote de escritório, como no LibreOffice, que é um pacote de escritório, mas numa versão gratuita. Nós temos uma terceira opção, que é o uso do Google Drive. O que significa o Google Drive? Significa que você pode, e aqui eu não estou trabalhando no armazenamento do meu computador, eu estou trabalhando no computador, digamos assim, é um conceito que é a nuvem. Em vez de estar salvando os documentos no meu computador, esses documentos estão sendo salvos no sistema de armazenamento do Google, ou, tecnicamente, a computação em nuvem. E o que nós vamos fazer agora? O que nós temos? Quando eu digito lá no meu navegador drive.google.com, ou então, quando a gente clica lá nos 9 pontinhos, cadê eles? Aí, meu querido. Aqui. Nesses 9 pontinhos aqui, eu vou acessar o Google Drive. E aqui a gente começa a fazer uma mágica muito interessante. Eu tenho acesso a um editor de documentos, um editor de planilhas, um editor de apresentações, um editor de formulários, um editor de desenhos, um editor de sites, um quadro em que eu posso escrever e compartilhar. Eu vou acessar aqui um documento. E eu tenho 2 opções. Um documento em branco e um documento com base em um modelo. Eu vou começar com o documento em um modelo para demonstrar para vocês uma coisa que é muito interessante. É que eu tenho uma série de modelos de documentos que eu posso utilizar. Eu posso editar esses modelos de documentos. E eles já estão, de certo modo, todos formatados. Eu só preciso entrar com os meus dados. Então, por exemplo, eu quero, o que é básico mesmo, criar um currículo. Que é uma necessidade que boa parte, todo mundo tem. Então, o que eu faço? Eu vou escrever, eu vou preencher esse currículo da maneira mais fácil. Vou lá com o meu mouse e coloco o meu nome. Está aqui, Mário Serra. E vou preenchendo todo esse currículo. E o que acontece com isso? Ele já está... eu coloco aqui eu coloco o meu nome, então vou colocar currículo Mário. Então, digamos que eu tenha terminado de preencher esse currículo todo, salvei ele como currículo Mário, e ele já está salvo lá no meu Google Drive. Então, vamos ver aqui. Essa chave, meu Drive. E está aqui, currículo Mário, já salvo com aquelas informações que eu preenchi aqui. Você pode me perguntar, tá legal, que vantagens eu tenho com isso? Inúmeras.
Então, vamos lá. Uma primeira vantagem que você vai ter ao usar essa ferramenta é a possibilidade que você tem de acessá-la de qualquer computador, né? Então, de qualquer computador que tenha acesso à internet, você pode editar aquele documento, tá? Você vai acessar o Google, colocar a sua senha, né, o seu login e usar aquele computador, independente dos programas que tenham naquela máquina. Então, você pode ir numa LAN house, você pode ir... Inclusive, você pode editá-lo no seu próprio celular. Né? A gente vai pensar um pouco aqui, né, na forma como você pode instalar, né? Se é que eles não já estão instalados no seu aparelho, esses serviços do Google. Então, vamos lá. Você pode, editar de qualquer computador, independente de onde você esteja. Né? Uma segunda vantagem, voltando aqui ao nosso... é essa opção aqui de compartilhar. Tá? Então, se você tiver... né, se você não tem a necessidade de enviar por e-mail esse documento para, digamos, para o RH daquela empresa. O que você vai fazer é simplesmente compartilhar. Do próprio editor, você vai colocar aqui, né, a pessoa, digamos, eu vou colocar um outro e-mail que eu tenho aqui. Né? Vou colocar... Então, já apareceu aqui o meu e-mail. Né? Então, significa que eu posso compartilhar esse documento com outra pessoa. E vou dizer o quê? Que essa outra pessoa, ela não pode editar, ela só é leitora daquele documento. Então, o que vai acontecer? Eu vou enviar para uma ou mais pessoas, né? A gente chama isso de compartilhar esse documento. Então, terminei de fazer, compartilhei, clico em enviar. É mais fácil do que você colocá-lo como um anexo de e-mail, que é o que a maioria das pessoas fazem ou que estão acostumadas a fazer. Se eu liberar para que essa pessoa seja editora, o que vai acontecer? Ela também vai poder editar esse documento. Então, imagine que você esteja escrevendo um trabalho escolar em grupo, né? E aí não é mais um currículo, mas, digamos aqui, um novo documento com base em um modelo. Né? Eu tenho aqui uma proposta de projeto. Então, aqui um trabalho escolar. Tá? Eu estou fazendo um trabalho escolar com o meu grupo. Então, está aqui o trabalho pronto. Eu posso editar aqui o assunto, né? Posso colocar aqui uma imagem no meu editor de texto. E aí eu produzo o texto todo. Ah, mas o trabalho não é de grupo, então eu venho aqui em compartilhar e vou colocar aqui o nome dos componentes do meu grupo. Né? Isso significa que esse documento, então, ele vai se tornar comum a várias pessoas. Então, mesmo que a gente pode editar esse trabalho simultaneamente, tá? E podemos editar esse trabalho ao longo do dia. Então, ou ao longo da semana, ou ao longo do período, cada aluno vai poder fazer a sua parte do trabalho e, ao invés de mandarmos o trabalho para todo mundo, cada um vai poder editar o seu trabalho, né? O mesmo trabalho junto. Né? E aí,
compartilhando com o professor, né, no final do período, vai poder lá chegar e ver, né, os alunos que participaram, qual foi a contribuição de cada um, e mesmo sem... não sei se é a experiência de todos aí, mas era legal fazer trabalho de grupo na casa dos colegas, e principalmente daqueles colegas mais, né, bem mais riquinhos, como a gente chamava antigamente, né? Que sempre tinha um lanche legal, né? Era sempre bom, rolava às vezes uma Coca-Cola, um pouco mortandela, e caramba, a tia fazia um bolo lá e era uma tarde de trabalho bastante interessante. Boas lembranças. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Você, né, nesse nosso impedimento de visitar, né, de fazer trabalho na casa do colega, a tecnologia está aí nos oferecendo essa possibilidade de realizarmos aquele trabalho colaborativo, né? E isso não vale apenas para o fundamental, você pode fazer com o teu orientador de pesquisa, né? Você vai editando. Eu mesmo já orientei uma série de trabalhos que eram feitos dessa forma, né? Eu fazia os comentários no corpo do trabalho, os alunos percebiam, faziam as correções e eu ia lá e via se as correções estavam feitas. É possível também, e é bastante interessante, né, ou assustador, tem alguns recursos bastante interessantes nessa plataforma, né? Que aqui você pode editar, adicionar um comentário, né? Então o professor pode aqui do lado, deixa eu ver aqui, minha carinha não está, vou colocar aqui mais para cima. Aqui o professor pode editar um comentário e também pode, aqui tem uma possibilidade que é o histórico de versões, em que você vai ver o que cada aluno preencheu no trabalho. Então, aquela coisa de um só escreve, os outros apenas aparecem lá para assinar, não rola aqui. E ainda tem uma possibilidade de verificação de plágio. Então, é uma ferramenta bastante interessante de compartilhamento de arquivo. O que nós falamos aqui apenas diz respeito aqui ao editor de texto, mas você pode ver uma série, você tem acesso a uma série de recursos. Então, por exemplo, uma planilha, que também pode ser compartilhada com todas para quem conhece planilha, tem as mesmas funcionalidades e muito mais que o Excel ou o Calc do Google Drive. Você tem uma ferramenta de planilha, você tem uma ferramenta de apresentações, aqui eu vou usar um modelo para a gente ter alguma coisa para ver. Então, está aqui, né, que você simplesmente... o seu trabalho é editar. Então, está aqui então, nós temos aqui à sua disposição, apenas com a sua conta, um software de apresentação, uma planilha eletrônica, tá? Um editor de texto. Além disso, você tem um editor de desenhos, um editor de mapas, e, como diz a propaganda, e tem mais. Você pode adicionar uma série de serviços, ao seu Google Drive.
né? Então, você pode ter um editor de PDF, um editor de mapas conceituais, um editor de diagramas. São ferramentas que você pode ir adicionando. As pessoas geralmente dizem assim, mas o Google Drive não tem todos os recursos que o Office tem. Sim, mas toda vez que você instala o Office na sua máquina, você instala o pacote completo. Né? Você instala um editor de texto extremamente poderoso, você instala um editor de planilhas extremamente poderoso, você instala um editor de apresentações extremamente poderoso, né? Você instala um editor de revistas extremamente poderoso, um banco de dados, uma série de ferramentas que você, objetivamente, não vai usar nem 10%. O Google Drive te permite usar 100% daquilo que você precisa. Então, se você precisa de um software de apresentação sofisticado, então, ótimo, instala os plugins, os acessos, né, os acessórios ao software de apresentação. Se você precisa de um editor de texto sofisticado, você instala aquilo que precisa. Isso quer dizer que... e outra possibilidade, você ainda pode desinstalar, sem nenhum prejuízo. E o que acontece com isso? Você vai ter na sua máquina apenas o que você precisa, sem ficar, né, prejudicando o desempenho do seu equipamento. Né? Isso me parece uma vantagem significativa. Então, vamos lá. Você tem a vantagem de usar o serviço em diversos equipamentos, em diversos lugares, com diversas pessoas, segundo a sua necessidade, a custo zero, tá? Apenas com uma senha. Tá? Eu acho isso um ganho de produtividade muito grande. Além de isso, desses serviços básicos, além de outros serviços mais sofisticados que existem à sua disposição, mas que você só vai precisar utilizar conforme a sua necessidade. Vimos a criação da nossa conta online, vimos alguns dos serviços Google, né? O uso de modelos que estão lá disponíveis na plataforma para você selecionar, a colaboração online, e a gente pode conversar mais um pouco sobre o armazenamento desses arquivos. Tá? Então, como vocês podem ver, todos os arquivos que eu trabalhei, né, o editor de texto, né, o trabalho de escola, a apresentação, elas estão aqui no meu Google Drive. Como é que eu sei? Está aqui marcado pela minha conta. Né? Se eu mudar de usuário, vou mudar também aqueles documentos. Mesmo que eu esteja nesse computador, toda vez que eu abro, né, o navegador de internet, eu acesso a partir da minha conta. Uma outra coisa que eu gosto muito, né, que poucas pessoas conhecem, vou fazer uma pesquisa aqui em inglês, não, e vou entrar numa página aqui. Vou ver se eu consigo fazer essa mágica. Então, eu tenho aqui uma página totalmente em inglês. Né? Mas um dos serviços que eu acho incrível do Google, né, é exatamente esse aqui, né, o Google Translate. Né? O que eu posso fazer? Eu pego essa página e traduzo ela para português. Né? Então, está aqui. Aquele texto em inglês agora está todo em português.
E isso é uma mão na roda, né? Isso é uma vantagem, né, produtiva fundamental. Se você está estudando, né, pesquisando, buscando conhecer um pouco mais, né, o uso dessas ferramentas. Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu posso fazer uma coisa muito legal, ou, né, eu posso criar um documento, fazer uma pesquisa, apresentar uma aula, né, transformar esse documento numa apresentação, citar as fontes, e aqui eu tenho um material completo em português, tá, sobre o que a gente está trabalhando, né? Esse site foi uma das bases da nossa pesquisa, né? Então, quais são as competências? Habilidade digital, comunicar, manipular informação, fazer transações, resolver problemas, estar online, seguro e legal. Não é uma tradução feita por um tradutor juramentado, é uma tradução que está baseada na inteligência artificial do Google, né? Porém, que para uma pesquisa, para um determinado assunto, ela bem funciona, e aí você pode fazer essa pesquisa não apenas em inglês, né? Digamos assim, em inglês eu não tenho dificuldade, mas você pode usar qualquer língua, né? Um site em alemão, um site em francês, um site em italiano, um site em árabe, um site em japonês, um site em coreano. Tá? Você pode traduzi-lo para português e, nesse sentido, tornar aquela informação, né, que há muito tempo a gente imaginava inacessível, porque não dominamos uma língua estrangeira, né? E aí o conhecimento hoje se torna algo muito mais acessível, né? Não apenas porque você pode ter acesso à maior biblioteca, né, do mundo, né? Como dizer isso, né? A maior quantidade de informações que a humanidade já conseguiu juntar, né? Porque inclui uma série de bibliotecas também na internet, né? Então, a internet é o maior acervo de conhecimentos que a gente tem hoje, disponível para qualquer um a partir de um computador, né? Então, aquela resistência de que você pode a ter um conhecimento, a estudar melhor, a conhecer melhor o mundo, né? Hoje em dia estão cada vez mais são barreiras que estão sendo ultrapassadas, né, a cada dia que passa. Esse é um material, então. O kit, mais uma questão, que era o que estava faltando, é instalar os serviços móveis no seu smartphone. Volta aqui. Então, vamos lá. Voltamos aqui ao nosso espaço. Eu não gosto quando esse negócio fica preso. Aqui embaixo. Então, o que nós temos aqui? Todo mundo já conhece a Google Play, né? E se você não está usando Android, está usando um iPhone, também vai ter acesso à Play lá do iPhone, né? da Apple Play, se não me engano. O que você tem lá à sua disposição? Você tem os seus apps. Então, deixa eu ver se eu acho aqui no corporativo. Vou achar aqui o Google Documentos. Então, aqueles mesmos aplicativos que você tem disponíveis, vou colocar até aqui que é melhorzinho,
né? Pesquisa, YouTube, Play, né? Todos os aplicativos que você tem disponíveis aqui no seu computador, você vai encontrá-los também disponíveis lá, né, na Google Play. Então, você usando os aplicativos na sua conta, né, o editor de texto, o editor de apresentações, né, o Google Drive, os aplicativos, o Google Agenda, o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta para professores. Não? Então, você usando esses aplicativos na sua conta, né, no celular, você vai tê-los tanto editando no celular, vai poder ser visto no notebook, né, no computador, tanto que você pode editar no computador e editá-lo também no celular. Então, independente da plataforma que você está usando, seja móvel, seja um desktop, você vai ter acesso aos mesmos documentos. Então, mais uma vantagem de usar esse tipo de ferramenta em termos de busca de maior produtividade. Você pode estar em casa, você pode estar na rua, você pode estar... enquanto as crianças estão lá no computador, você pode estar trabalhando no teu celular, pelo menos adiantando alguma série de serviços e otimizando, né, aquelas entregas que você tem que fazer. Boa parte dos aplicativos de escritório, hoje em dia, tem também formatos online, né? Então, o que a gente tem pensado é no ganho de produtividade que você pode ter a partir do momento em que você compreende quais são as possibilidades destas ferramentas tecnológicas. A nossa conversa de hoje, então, é apresentar para vocês as possibilidades dessas ferramentas, né? Como é que você pode acessá-las e muito mais coisas a gente tem por aqui. Por exemplo, você pode criar o seu canal no YouTube e guardar lá os vídeos que você gosta de assistir, né? A gente tem o correio, né, que, para mim, é uma ferramenta fundamental hoje em dia para a comunicação, né, oficial. E isso não apenas entre empresas, mas se você usa exclusivamente as redes sociais como ambiente de comunicação, pense na possibilidade de passar a usar o teu e-mail, né? Por quê? Aqui você tem a história da comunicação, né? Você pode adicionar uma série de serviços. Ele é uma ferramenta reconhecidamente profissional. É importante que você tenha um e-mail, que você receba. Então, aumenta a sua produtividade quando você tem uma conta de e-mail. Então, é muito interessante que você integre essa ferramenta ao seu acervo, né? Que você realmente passe a utilizar o e-mail como uma ferramenta de trabalho, né? Não dá para ficar apenas no WhatsApp ou no Telegram, não? E aí a gente vai fazer uma outra conversa sobre redes sociais que não, né? E como é que a gente pode usar essas redes sociais de forma bastante produtiva também. Isso talvez seja a nossa aula de quinta-feira, mas não vou fazer spoiler. Você tem uma série de ferramentas que eu recomendo, né, fortemente que você explore, né? E você vai se surpreender, né, com muitas coisas. Por exemplo, você vai se surpreender que o Google Fotos tem armazenado todas as fotos que você tirou no teu celular.
Não? Então, dá uma olhadinha lá com um pouco de atenção, você vai ver que as suas fotos, e de muito tempo, pelo menos desde quando você usa a sua conta de e-mail em algum equipamento, né? Esse equipamento ele também pega as suas fotos. E é legal você descobrir de fotos de quando você tem. E eu espero, toma cuidado com quem você está vendo essas fotos. Né? Pode ser algo bastante complicado de explicar depois. Gente, nós poderíamos ficar aqui durante muito tempo nessa conversa. Né? Não é definitiva, é apenas um gostinho para vocês, um test drive, né, de tecnologia para vocês poderem curtir um pouco mais e, é claro, voltar amanhã para a nossa conversa, né, continuar seguindo nossos vídeos, né, siga a gente lá nas redes sociais, nós já temos, né, o nosso Instagram, como diz uma amiga minha, né, o nosso Facebook, porque eu já falo traduzido, que é para o meu Google Translate já está, né, funcionando a 100%. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Né? Foi muito bom, é muito bom estar com vocês, fazendo essa atividade. Né? E aguardem que nós temos várias surpresas pela frente. Ok? Um abraço, então, para todos. Tá? E a gente se vê mais adiante.